Olá! Cyberpunk 2077 está chegando aí, eu estou muito ansioso. Eu sei que eu tô meio atrasado com esses vídeos, mas antes tarde do que nunca. E nesse vídeo eu vou contar um pouco a história de como eu cheguei na conclusão de fazer essa ilustração, né? Bom, primeiramente, obviamente, uma grande inspiração dessa ilustração é o Cyberpunk 2077, obviamente. Mas não só o Cyberpunk 2077 me inspira nisso, mas como eu gosto muito de coisas com futuro distópico em geral, então eu gosto bastante de Ghost in the Shell, eu gosto bastante de Blade Runner e Cyberpunk, pelo que eu vejo, né, tem bastante dessa inspiração aí dessas obras e de muitas outras também, né? Como Matrix, né, ou Matrix, depende de como você prefere falar aí. Mas, bom, foi inspirado nessas coisas que eu comecei a pensar em fazer essa arte, essa ilustração, né? E eu gosto muito dessa ideia do cyberspace, né? Que isso é muito da ideia do Matrix, né? De você ficar conectado a uma realidade que não é a realidade real, uma realidade virtual, né? Onde você fica conectado ali por alguns cabos ali e você fica meio que numa transe ali enquanto o seu corpo real tá só meio que dormindo, né? E isso também é bastante de Inception, né? Se não me engano, você dorme, você vai para uma realidade dos sonhos lá. E lembra muito essa coisa do cyberspace, né? E eu gosto muito do visual, como fica geralmente, né? Que é tipo uma pessoa com um cabo conectado, né? E evoluir esse conceito, né? Como seria, sei lá, um servidor disso, né? Ou como seria um super Android cuidando de, não sei, um servidor de pessoas que estão no cyberspace, né? Como seria isso fisicamente, né? Então, evoluir esse conceito, eu acabei chegando nessa ideia aí de como se fosse uma Android com uns cabos enormes assim conectados à cabeça dela e como se ela fosse uma pessoa que monitorasse tudo, sabe? E uma curiosidade, essa coisinha que tá escrita aí na testa dela é alma em japonês. Então, é isso. Então eu comecei a fazer esses detalhes da cabeça, mas a ideia principal de uma ferramenta que eu queria usar era a ferramenta de simetria dentro do Photoshop, né? O Photoshop ele tem várias ferramentas ali para você espelhar o que você está fazendo, então não só a simetria dá para você usar, mas como dá pra você fazer umas coisas bem malucas assim, tipo umas mandalas assim, até como se fosse umas espécies de flores, né? Que você faz um único traço e ele se multiplica em 6, 5 vezes, né? Então é bem interessante. Inclusive eu uso algumas vezes, às vezes para fazer uma flor ou algum detalhe que exija muita precisão, assim, de tipo uma estrela, alguma flor, assim, que seja muito simétrica assim, em várias pontas, então eu gosto de usar essa ferramenta. Então eu usei essa ferramenta de simetria no Photoshop, mas também eu não queria que o personagem fosse exatamente igual à esquerda para a direita dele, né? Eu queria diferenciar ali o que é esquerda e direita, pelo menos um pouco, porque uma das coisas que deixa o design dos personagens interessante é a simetria, né? É uma coisa que eu gosto de exemplificar nisso, que eu acho que é bem famoso aí, então muitas pessoas podem conhecer, que é One Piece. E o Eiichiro Oda, ele além de ser um mangaka incrível, ele também é um ótimo designer de personagem, podemos dizer assim, né? Porque se você olhar, por exemplo, a tripulação do Luffy, que é o personagem principal do One Piece, todos os integrantes ali da tripulação, todos eles são
tem alguma coisa que diferencia o lado esquerdo pro lado direito dele, né? Então, o Zoro tem ali um brinco, o Luffy tem a cicatriz, o Chopper tem um chifre que é quebrado e é consertado, e enfim, todos os personagens ali da tripulação tem alguma coisa que diferencia o lado esquerdo com o lado direito dele, né? Então eu tentei dar uma diferenciada ali, um pouco ali no casaco dela, nesses fios que tá na cabeça dela, deixar um pouco irregular, né? Mas ao mesmo tempo, como ela tem esse aspecto de androide, o rosto eu não coloquei nada que diferenciasse o lado esquerdo pro direito, porque eu queria que ela passasse esse sentimento de alguma coisa robótica, né? Então eu usei a simetria ao meu favor nesse quesito para personagem, né? Então eu já comecei o processo de colorização. Para mim é sempre uma experiência muito legal fazer personagens novos, né? Que não é uma fanart nem nada, que não tem uma paleta de cor sólida, então eu tenho que pensar na hora, né? Qual a cor que eu vou colocar aqui, né? E eu gosto muito de ficar brincando com as cores, porque é sempre muito interessante você ficar pensando no contraste de cor. Então eu sou muito chato com isso e eu vejo que muitas pessoas também curtem, né? Então eu tento caprichar bastante nesse quesito, né? Então, e também eu tentei pensar bastante no contraste entre as cores, né? Então eu sou meio chato com isso de das cores não se encostarem, né? Então a mesma cor eu não gosto que ela se encoste na outra, então eu fiquei bem preocupado com isso. Então eu tava até pensando em fazer só duas cores ali, mas eu acabei adicionando você pode ver que tem um verde ali, mas é só mais naquele detalhe ali, um detalhe pequeno mesmo, só para dar uma diferenciada. Mas no geral, assim, são meio que duas cores se variando ali e uns tons de cinza ali, né? E aí eu comecei já a fazer um sombreamento e eu queria passar um ar de alguma coisa malévola, né? Então é aquela pessoa que tá de olho em todo mundo, que tá conectada ali no cyberspace. Então vocês vão ver que eu vou adicionar uma luz ali de cima para baixo ali, que é uma luz assim bem conhecida, principalmente com os personagens que são vilões assim na Disney, né? Você pode ver que tem muito disso. Então o Hades do Hércules tem muito disso, da luz vindo de baixo. Então deixa uma coisa meio malévola, né? Então, e também não só isso, a cor vindo de baixo, a luz vindo de baixo, eu tentei fazer uma luz mais avermelhada ali. Então vocês vão ver mais tarde aí a luz avermelhada, que eu acho que representa uma coisa bem o vermelho ele representa emoções fortes, né, como paixão, raiva, essas coisas assim. Então muitas vezes o vermelho, né, ou as tonalidades de cores avermelhada, né, ela lembra uma coisa, pode lembrar uma coisa maquiavélica, né. Então aí eu tô só detalhando, né? Eu tô praticamente terminando aí as sombras. E essa parte aí desses cabos eu achei bem terapêutico, assim, sabe? Eu gosto de fazer. De perder bastante tempo, assim, fazendo esses detalhes, porque pra mim é bem terapêutico, assim. Por mais que eu sei que às vezes é até desnecessário, às vezes é uns detalhes que ninguém vai ver, né? Às vezes a pessoa tá no Instagram, ela demora 10 segundos olhando a arte, ela não repara nessas coisas, mas para mim, pessoalmente, é muito terapêutico, né? Fazer esses detalhinhos pequenininhos. Então eu gosto muito de fazer essa espécie de robôs, androides, coisas que tem mecanismos com cabos e circuitos assim, porque geralmente, pelo menos a parte interna, né, ela é bem detalhada, né. Então eu acho muito interessante fazer isso pelo tempo que eu acabo demorando nisso. Eu acabo demorando muito tempo e é muito legal você fazer uma coisa que você gosta, porque eu lembro que quando eu terminei essa ilustração, eu tava em videoconferência com um amigo meu, que é o Rafa, que é um ilustrador incrível e agora até ele tá estudando para ser para UX, né, que trabalhar com interface, principalmente de website, tudo bem e tudo mais, né? Mas
você ter uma habilidade ali na ilustração sempre acaba ajudando também nessa coisa de motion, né, de animação e até mesmo na experiência ali do usuário, ele provavelmente ele vai usar a sua habilidade de ilustração. Mas, enfim, eu tava em videoconferência com ele ali, conversando, batendo papo, né? E chegou uma hora que eu percebi, eu falei, ué, eu acabei. Eu acabei, sabe? Eu tentei ficar procurando alguma coisinha ali pra continuar o desenho, mas a sensação que eu tenho, muitas das vezes, é uma sensação de dó, assim, sabe? Tipo, poxa, eu não queria ter terminado a minha ilustração, eu queria continuar, sabe? Então, é muito legal a gente fazer o que a gente gosta, né? Porque a gente gosta tanto de fazer aquilo que, pelo menos pra mim, eu sinto dó quando eu termino, né? Dá uma dorzinha no coração, porque eu queria continuar fazendo ali, né? De tanto que eu gosto de fazer aquilo, né? Então aí eu tô adicionando aquela luz avermelhada, né? Que tá vindo de baixo. Então, aí eu comecei a adicionar os detalhes. Eu não sei exatamente se eu gostei muito desses detalhes avermelhados que eu coloquei, mas é aquela coisa, né? Nem todos as ilustrações, na verdade, nenhuma ilustração minha eu acho que ela é perfeita. Isso é maravilhoso, porque eu sei o que está errado e eu sei o que eu tenho que melhorar nas próximas ilustrações, né? Então, aí eu tô colocando os detalhes finais aí. Aí praticamente eu já tinha acabado, então eu só queria uma desculpa para continuar fazendo a ilustração, então eu fiz ali uma luzinha de contorno vindo do fundo, né? Porque eu tava gostando tanto de fazer essa ilustração e o papo também tava muito legal com o Rafa, né? Então eu fiz isso aí pra aumentar mesmo o tempo da ilustração. E basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aí vocês com o resultado aí da ilustração. Então é isso. Valeu aí por ter acompanhado até aqui e até a próxima.